sonho. O vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Poder aqui sentar. Quem não conhece esse texto? Não é? Que somos templo do Espírito Santo. Somos casa do Senhor. Nós, enquanto estamos aqui, até que Ele volte para nos buscar. Nós, quando aceitamos a Cristo e deixamos o Espírito Santo entrar nas nossas vidas e transformar os nossos corações, nós passamos a virar templo do Espírito Santo e o Senhor habita em nós. Amém? E esse texto fala que isso é devido a nós ter sido comprados a preço de sangue caríssimo lá naquela cruz. E por isso nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, sendo um templo do Espírito. E é sobre isso que eu vim falar hoje, né? Nós estamos no Outubro Rosa, foi que as irmãs me chamaram, né, para trazer uma mensagem sobre saúde, mas eu não poderia deixar de falar por que é importante a gente cuidar da saúde sendo servos do Senhor. Porque nós somos templo e devemos cuidar do templo que o Senhor nos deu da melhor forma possível. E no Outubro Rosa a gente lembra isso quando a gente fala sobre o câncer de mama, não é? Também sobre o câncer de útero e sobre a saúde da mulher, porque nós temos alguns órgãos a mais e precisamos cuidar deles. E as mulheres têm esse costume de se cuidar mais que os homens. Glória a Deus por isso. Mas é importante a gente trabalhar isso todos os dias, fazer lembrar. É importante um mês trabalhar sobre a saúde da mulher, porque às vezes a gente fica na correria, no nosso trabalho, na nossa casa, e é filho, e é escola, e é marido, e é igreja às vezes também, e a gente vai, deixando a gente, vai esquecendo de cuidar desse templo, que tem que ser cuidado todos os dias. E eu não vim falar só sobre a saúde física, mas também sobre a saúde emocional, que é muito importante trabalhar. A nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, em primeiro lugar, claro. Servir ao Senhor, fazer tudo para a glória dele, acima de todas as coisas. O resto vai ser acrescentado. Então, a saúde espiritual, eu acredito que as irmãs já estavam falando aqui, né? Que é servir ao Senhor com todas as suas forças e trabalhar em prol do reino de Deus. Mas também precisamos ter saúde emocional. O que traz a saúde emocional? Com certeza Deus em primeiro lugar. Quando a gente entrega as nossas vidas para Ele, pede para Ele cuidar, Ele provê a saúde emocional. Mas o mundo que a gente vive tem muitas lutas. É muita coisa acontecendo, é muito problema que vem, é muita tribulação. E a nossa saúde emocional é todo dia abalada. Então é importante que a gente tire um tempo para o autocuidado, para entender, olha, eu preciso me cuidar. Isso faz parte da saúde emocional. Porque às vezes a gente se importa tanto em cuidar das pessoas que estão à nossa volta, a gente esquece da gente. Hoje em dia, muitas pessoas sofrem com ansiedade, depressão. Não vou falar que é porque elas não têm Deus. Não. É porque alguma coisa na vida delas está de forma irregular. Algo está acontecendo que a pessoa não consegue suprir essas necessidades emocionais. Deus, Ele vai agir. Ele vai transformar vidas, sim. Mas Ele manda a gente se cuidar. Ele manda também nós cuidarmos desse tempo, para que possamos servir a Ele da melhor forma. Então é importante também trabalhar esse autocuidado. A gente mesmo pensar em nós também. Porque muitas vezes a gente acha que por servir ao Senhor e cuidar da família, a gente precisa esquecer de nós. E não pode ser assim. Precisamos cuidar de nós para que possamos cuidar dos outros. É muito importante. Precisamos descansar. Quem não tem uma vida corrida aqui? Diz para mim. Que mulher hoje em dia, nesse século que estamos, não tem uma vida muito corrida? Até acho que aposentado, eu acho que a gente continua correndo. Continua cuidando de neto, continua cuidando de casa, continua cuidando de marido, continua trabalhando na igreja. Mas também precisamos ter um tempo de descanso. Não estou falando para, esquecer da vida, vou ficar em casa, vou ficar dormindo. Mas parar, descansar, refletir, também é importante. Nós precisamos parar de vez em quando, para respirar e para descansar. Porque essa vida corrida, tumultuada, quando a gente vê, a gente não está tendo tempo para nós, para se cuidar novamente.
precisamos entender que temos que ter um tempo de descanso. Tem gente às vezes que vai dormir tarde da noite, acorda cedo da manhã e às 8 horas de sono não consegue nem fazer isso, porque a gente está sempre correndo. Então precisamos ter um tempo para descansar. Conversa com a família e fala, agora todo mundo vai descansar. A gente vai parar um pouco, cada um vai para o seu quarto, cada um vai ler a Bíblia e vamos descansar no Senhor, parar um pouquinho dessa correria de vida que a gente vive. Porque senão não tem saúde. Vivendo correndo uma coisa atrás da outra, a nossa mente não para, não descansa, a gente não consegue trabalhar, porque às vezes precisa trabalhar de tanta correria que a gente vive, vai atropelando as coisas. E os problemas não param de vir, e você não para de pensar e de resolver. E quando você vê o seu corpo está cansado, a sua mente está cansada, está todo mundo em casa cansado, porque a gente não está parando para descansar. Descansar no Senhor também. Porque Ele provê e supre todas as nossas necessidades. Amém? E eu não poderia agora falar do que eu vim falar, que é a nossa saúde física. A nossa saúde física é fundamental para que nós possamos viver, não é? Nós temos muitos problemas de saúde, todo mundo tem, mas nós precisamos cuidar dessa saúde física com algumas coisas importantes. Primeira coisa, nossa alimentação. Minha avó era da Assembleia e ela tinha uma mania ela gostava muito de frango assado e ela gostava da pelinha do frango. E aí ela vivia fazendo assim, Deus, tira toda essa gordura, vai queimando essa gordura da coxa. Aí meu pai, mãe, você não pode nem orar falando isso. Meu pai era pastor. Ela falou assim, por que não? Ele falou assim, como você vai comer a gordura que você sabe que te faz mal? Pedir para Deus tirar o colesterol da gordura do frango? Isso não existe, está errado. Deus não está ouvindo essa oração. Mas eu gosto tanto da pelinha do frango. A gente sabe que faz mal. E se a gente fizer, é porque nós estamos tendo essa consciência de que faz mal. Nós precisamos fazer boas escolhas. Somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar desse templo. Não estou falando, não é para comer nada de ruim nunca. Um pouquinho de vez em quando, no máximo. Mas precisamos melhorar a nossa alimentação. Hoje em dia é tudo tão processado. Tem tanta coisa, né, que faz mal para a saúde. E nós podemos fazer boas escolhas. Precisamos nos alimentar um pouco melhor. Precisamos comer mais frutas, mais verduras, mais legumes, diminuir o sal, porque tudo hoje tem muito sal. Então nós precisamos nos alimentar, cuidar da nossa alimentação, que ela vai trazer saúde. Não podemos falar que somos cristãos e nos alimentar de qualquer forma, não comer direito, passar horas sem comer, a não ser que seja em jejum, irmãos, com um propósito. Mas digo no dia a dia. Não adianta orar pedindo para Deus queimar a gordura do frango, se você sabe que faz mal. Então precisamos cuidar da nossa alimentação. Precisamos nos alimentar melhor para cuidar desse templo do Espírito. Precisamos também, uma coisa fundamental, exercício físico. É muito importante. A partir dos 45 anos de idade, é ideal e seria obrigatório que toda mulher realizasse exercício físico. Você sabia? A gente acha que quando é novinha, né, tem que ir para a academia quando é mais nova. Obrigatoriamente é fundamental que a pessoa esteja fazendo exercício físico após os 45 anos de idade. Por quê? Porque é o período que começam as alterações dos hormônios para entrar na menopausa. Quando a gente entra na menopausa, a gente começa a perder cálcio do corpo. E os hormônios ficam todos alterados novamente. E você precisa fazer um exercício físico para o seu organismo entender que você precisa repor o cálcio, porque você está usando os ossos. Então evita a osteoporose você fazer exercício físico. É importante, é fundamental a gente inserir. Nossa correria, nossa rotina diária, eu tenho certeza que todo mundo consegue encontrar 30 minutos dentro do seu dia para fazer uma caminhada. Com esse objetivo. Não adianta falar assim, mas olha, eu ando da minha casa até a igreja, leva mais ou menos uns 35 minutos. Eu já fiz a caminhada, correto? Não. Você precisa tirar um tempo e falar, agora eu vou fazer um exercício físico. Eu vou caminhar de tal ponto a tal ponto. Sem nada nas mãos, sem nada no ouvido, caminhar com a roupa adequada. Eu não sei, aqui as irmãs, a maioria usam saia também, não é?
Mas hoje em dia já tem uma calça com uma sainha por cima também que dá para fazer exercício físico tranquilamente. Mas é importante estar com a roupa adequada. Confortável, pode até fazer de saia também, se for confortável e tiver como andar tranquilo. Tênis, um tênis de caminhada, por favor, atentem-se aos sapatos, porque se você usar um tênis que não é para caminhada, aí eu tenho um sapatinho fechado para caminhar com ele. Se não tiver o solado correto, na altura correta de exercício físico, vai prejudicar a sua coluna. Depois vai começar a fazer caminhada para melhorar uma coisa, algum problema de coluna. Precisa estar com o sapato adequado. Mas o exercício é fundamental. Uma academia, então, excelente, porque você trabalha a parte de musculatura. Quem puder ir para a academia, mas quem não puder, nós temos a rua que é de graça, eu falo sempre isso. A rua está ali, com certeza tem um ponto de algum lugar mais seguro para andar, longe dos carros, que dá para fazer pelo menos, o ideal de exercício físico é 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Não é difícil. Mais de 3 vezes pelo menos, aí você teria que fazer 1 hora por dia. Se for só 3 vezes na semana, mas tem que ser pelo menos 1 hora por dia. Ou 30 minutos 5 vezes na semana. Não é difícil, irmãos. Vamos procurar achar na nossa rotina, encaixar ali em algum cantinho um exercício físico, porque você evita, muitos problemas lá na frente. Você cuida da sua saúde, você melhora o seu desempenho físico e evita muitos problemas, até o câncer de mama, que a gente vai ver aqui. Eu gostaria até de pedir uma ajuda da irmã, alguém que pudesse distribuir para mim, para a gente falar sobre isso aqui. Quem aqui tem algum problema de saúde, alguma comorbidade? Digo assim, hipertenso ou diabético, alguma coisa. As medicações. Normalmente, quem tem algum problema de saúde, é fundamental que faça o acompanhamento. Às vezes você não tem problema de saúde, mas tem uma mãe que tem uma avó que tem uma tia que tem. Fale como é importante fazer o acompanhamento do seu problema de saúde. Eu sou hipertensa há 20 anos, eu tomo o mesmo remédio, mas a pressão está controlada, eu não volto mais médico, não? Já está controlado? Não pode. Precisa fazer exame de rotina, sim. Pelo menos uma vez por ano. Aqui tem posto de saúde, eu sei que tem ali. E é bem grande, né, o posto aqui. Mas é importante você fazer o acompanhamento da patologia que você tiver. É importante tomar a medicação certinha, regulada. Nada de, mas minha pressão tá boa, acho que eu não vou tomar o remédio não. Aí desregula o tratamento todo. Precisa fazer as medicações contínuas da forma correta. Quem tem algum problema de saúde, tem que acompanhar da forma correta. Todo ano fazer exame de sangue, fazer o eletro, comparecer ao médico, comparecer ao posto. É importante acompanhar e cuidar desse templo do Senhor. Não podemos nos esquecer. Todo mundo já recebeu aí esse folheto? Aí, minhas irmãs, esse folheto fala sobre especificamente o câncer de mama. E eu até trouxe uma mama aqui, vocês vão passando, porque a gente normalmente usa ela para nada, né? Porque ninguém vai botar a mama aqui, pelo amor de Deus. Mas é importante para vocês depois, eu vou passando aí, vou pedir para ir passando de mão em mão. E eu queria que todas vocês observassem e fossem apontando. Porque às vezes a gente não sabe nem fazer o exame físico. A gente fala tanto de câncer de mama, não é? Mas às vezes a gente não sabe fazer. E eu vou ensinar para as irmãs hoje. Queria depois que fosse passando, vai passando de uma por uma. E aperta e vê se vocês descobrem alguma coisa nessa mama que vai estar passando aí. Primeiras coisas que nós temos que observar. Está aí no nosso folhetinho. Se o mamilo, aquela parte do bico, assim, mais do peito, aquela parte mais marronzinha, mais escurinha, estiver voltado para dentro, é importante que a gente observe. Se o bico do peito estiver um pouco mais para dentro, a gente tem que investigar. Tem gente que nasce com o bico mais para dentro. Não são essas pessoas, tá? Tem gente que já, desde nova, já tinha o bico um pouquinho mais para dentro, normal, tá bom? Mas a partir do momento que você tinha o peito normal, de repente começou a entrar o bico mais para dentro. Ficar atento e procurar um posto de saúde, tá? Secreção no mamilo. Às vezes a pessoa amamentou e tem pouco tempo ainda da amamentação e ainda sai leite normal. Mas
Então, se a pessoa não tinha nada, já apertou a mama, não saía líquido, e de repente começou a sair algum líquido, tem que ser investigado, tá? Tem gente que amamenta e depois anos ainda tá, se apertar ainda sai leite, né? Esse é normal, mas é uma secreção que não era comum, que não existia antes, e quando você apertou, saiu algum líquido, alguma secreção, tem que ser investigado. Caroço, algum carocinho, desde a axila. Lá no posto de saúde eu faço os preventivos e o exame de mama. Eu falo para todas as minhas pacientes que tem que começar aqui, ó. Levantou o braço, sempre uma mãozinha para cima, vai botar atrás da cabeça. E a outra mão que está livre começa desde a axila. Ó, aqui você já começa apertando. Por quê? O câncer de mama, às vezes, ele se inicia nas glândulas que ficam embaixo da axila. Então você precisa procurar desde aqui de dentro e vindo para a mama. Tem um formato correto? Porque tem que botar o dedinho assim, a mão dessa forma. Não, é apertar mesmo, é apertar, é sentir, ó, pressiona, aperta, do seu jeito, não tem problema. Precisa só procurar. Nessa mama que está passando, vocês vão observar que tem uns carocinhos mais pontuais, né? É algo nítido que você vê, assim como é a mama. Tem gente que confunde um pouquinho, porque nós temos glândulas mamárias, que é o que produz o leite. E essas glândulas são como se fosse um saquinho cheio de pontinho dentro. Todo mundo tem. Isso é normal. O que a gente precisa ficar atento são os pontos. É um caroço sozinho. É algo sozinho, é algo duro. Ou é algo até mole, mas está sozinho aqui. Está fora do saquinho de glândulas. É isso que vocês vão observar aí. Vocês vão apertar e vocês vão sentir. Tem uma diferença. Mas é importante fazer o exame. Tem que apalpar mesmo. Pele enrugando, às vezes a pele começa a estar lisinha e de repente começa a ficar enrugadinha. Começa a observar que está ficando uma textura diferente, sabe uma casca de laranja? Meio que vai começando a ficar igual uma casca de laranja. Também tem que ser investigado. Irritação na pele, começou a ficar um vermelho. Alguma coisa vermelhinha, ou dor mesmo, começou a aparecer, investigar, tá? Inchaço no peito todo. Se a mama estiver muito inchada e você percebe que não era assim. Para quem está amamentando, vou falar de novo, é normal ficar com a mama inchada, certo? Porque enche de leite é comum. Mas percebeu que a mama está ficando mais inchada, mais dolorida, fora do período menstrual, porque as meninas também, que ainda menstruam, tem um período menstrual, antes da menstruação, né? Os hormônios começam a fazer a mama ficar mais inchada e dolorida, isso é normal também. Mas se, vamos dizer, durante aquele mês inteiro você ficou com a mama inchada e dolorida, fora de menstruação ou não, tem que ser investigado. Como que é investigado? Procurando um serviço de saúde, fazendo uma ultrassonografia ou uma mamografia. Mamografia é direito de toda mulher fazer a partir dos 49 anos de idade, de 2 em 2 anos, gratuitamente em qualquer posto de saúde. Temos que fazer a mamografia de 2 em 2 anos. Quem não tem histórico de câncer de mama na família? Se tem um histórico de câncer de mama na família, a mamografia é anual, a partir dos 35 anos. Vocês sabiam? 35 anos. Se tiver caso de câncer de mama de forma direta, como que é de forma direta? Mãe, avó ou tia materna, tá? Se tiver, precisa fazer o exame das mamas anualmente e ficar de olho. Tia paterna? Tia paterna não é indicação, tá? Precisa ficar de olho, mais atenta, porque já tem histórico de câncer, mas não é indicativo de fazer a mamografia, tá? Por direito, pelo SUS é para fazer a partir dos 35 um caso direto de câncer na família ou a partir dos 49 de 2 em 2 anos como rotina normal. No caso seria de 2 em 2 anos a partir dos 49. Mas é importante fazer o autoexame, tá? Quando vocês forem fazer preventivo, e o preventivo é anal, é importante que a mama seja examinada pelo profissional, tá? Se o profissional não examinar a mama, pergunta. Se você não sabe, né, às vezes tem dificuldade, fala, será que você poderia examinar minha mama? Porque às vezes eu tenho dúvida, porque o profissional, no caso, é obrigatório que ele faça também da mama. Se você pedir, ele vai ter que fazer, tá? Mas é ideal que seja acompanhado anualmente pelo exame físico, tá? Que é o que a gente chama, até fazer os exames. Mamografia
de rastreamento é diferente da comum? Não, é essa. A de rastreamento é essa a partir dos 49 anos, de 2 em 2 anos. Essa é o rastreio, para você pesquisar se tem alguma alteração. Tá? Mamografia diagnóstica é quando você tem um carocinho, alguém diagnosticou no consultório, no preventivo, que seja, olha, a gente achou alguma coisa aqui, vamos fazer uma mamografia diagnóstica para ver o que é. Tá? Aí a gente tem que investigar. Às vezes precisa fazer biópsia. Não se assustem se encontrarem qualquer dessas alterações que eu falei, gente. Ter cisto na mama é normal. Ter nódulo na mama é normal. Normalmente quem tem nódulo, ele é acompanhado, né? Acompanhado do crescimento, para ver se esse nódulo vai permanecer um nódulo normal, um nódulo comum. Porque às vezes uma glândula mamária dessa, como eu falei anteriormente, que enche de leite, né? Quando a gente tem filho para a gente amamentar, essas glândulas vão passando tempo, depois da menopausa, o que acontece? Elas podem calcificar, que é o que a gente chama. Que é quando elas morrem, né? Tipo assim, não funciona mais, vou para a mochinha calcifica. E aí elas viram cálcio mesmo, uma pedrinha. A gente encontra muito isso no exame físico, tá? E aí normalmente a gente fica acompanhando para ver se isso virou uma pedrinha e vai sumir. Às vezes ela some. Ou se ela pode começar a crescer, aí que a gente fica mais atento, tá? Normalmente, a gente, quando começa a crescer, a gente retira cirurgicamente, antes que vire algum problema, né? Mas a gente faz esse acompanhamento anual quando tem alguma alteração na mama, isso é importante fazer, tá? Tem alguns nódulos que são mais, às vezes tem uma tendência a virar alguma coisa pior, a gente costuma fazer biópsia. Quando faz a biópsia é para ver se vai virar maligno ou não. Não, é tranquilo, é benigno mesmo, não precisa mexer, pode deixar lá. Não se assustem também se um dia tiver que fazer biópsia, tá? Caso aconteça, a biópsia deu um problema, olha, é câncer de mama. Também pode acontecer. Nós temos em Friburgo muita gente. Tem um instituto lá no Mônaco, não sei se alguém já ouviu falar, Ceramos. E ele faz o tratamento gratuitamente, né? Faz acompanhamento de muitas mulheres, às vezes quando está demorando muito pelo SUS. Eu já encaminhei alguns pacientes e é excelente o trabalho deles. E tem muita gente e que às vezes descobre uma mamografia de rastreio, como foi falado aqui. E é importante realizar o tratamento todo. Tem tratamento. Também não se desesperem no caso do diagnóstico, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Não é isso? E deu sabedoria ao homem para que criasse muitos tratamentos. Hoje em dia, é uma gama gigantesca. Tem cirurgia, tem quimioterapia, tem radioterapia, tem outras terapias. Então, tem solução. Não podemos desistir nem parar de lutar. Porque o Senhor está no controle, já escreveu a história de cada um. Amém? Então, irmãs, eu queria deixar para vocês. É importante nós cuidarmos do templo do Senhor. É importante cuidarmos da nossa saúde. Trabalhar nossa saúde emocional, trabalhar nossa saúde espiritual e trabalhar a nossa saúde física. Cuidar desse templo para que nós possamos honrar e glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Para que possamos fazer o novo trabalho do Senhor da melhor forma. Amém? Alguém tem? Todo mundo passou a mão aí? Todo mundo já sentiu? Não? Sim? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de tirar alguma dúvida? Atenção também ao câncer de útero. O outubro é rosa, a gente fala muito da mama, mas também temos que ter atenção ao câncer de útero, tá? Precisamos fazer o exame preventivo todo ano. É chato, mas é muito rápido para uma coisa tão importante, né? Se tiver caso de câncer de útero na família, não pode deixar de fazer anualmente, gente, tá? Quando a pessoa não tem câncer na minha família, eu fiz o exame preventivo esse ano, fiz ano passado, tá dando tudo bem. O SUS recomenda que pode ficar até 3 anos sem fazer um exame, tá? Mas se não tiver caso de câncer na família e os 2 últimos estiverem perfeitos, tá? Os 2 anos consecutivos, só nesses casos. Tirando isso, para poder descobrir se está sendo útero, é o preventivo normal? Preventivo normal, tá? Vamos lá, atenção ao câncer de útero. O que você precisa ter de atenção? Cólica é normal.
né? Cólica, dor na relação sexual também é normal acontecer, mas é importante verificar sangramentos, tá? Qualquer sangramento anormal, uma menstruação que está um mês, pode ser só um descontrole hormonal, tem que ser investigado, uma ultrassonografia e com exame de sangue. Menopausa, entrei na menopausa, comecei um sangramento, preciso ser investigado, tá? Pode ser um mioma, pode ser só um mioma, mas também pode ser outra coisa. E o exame que faz para verificar sempre essas situações é o preventivo, tá? Tem que fazer o preventivo mesmo, é só ele que vê. Às vezes na ultrassonografia não mostra nada e no preventivo mostra. Então é muito importante fazer o preventivo, tá? Uma coisa, colonoscopia. Colonoscopia é rotina da mulher também após 50 anos, tá? Tem que fazer a colonoscopia. Toda mulher pode procurar um posto de saúde. No município de Friburgo, a gente estava com um pouquinho de dificuldade de fazer colonoscopia devido à pandemia. Então a fila ficou muito atrasada. Então os médicos estavam pedindo o exame de fezes para ver se tinha sangue nas fezes, porque se tiver sangue nas fezes é indicado fazer uma colonoscopia. Uma mulher menstruar 3 vezes no mês, assim, acontece de um mês para menstruar 3 vezes. Pode. E ela já está assim, na casa dos 50 mais ou menos. Já entrou na menopausa? Porque quando você está perto da menopausa, há um descontrole hormonal muito grande que pode dar um sangramento intenso. Minha mãe, por exemplo, está na menopausa, tadinha. Toda vez ela fica, agora foi a última, tenho certeza. Aí ela menstrua um mês, 2, ela teve uma época que ela ficou 2 meses e meio menstruando. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, estava com anemia, tadinha, de tanto sangramento que ela ficou, aí ficou na menopausa. E aí ela falou, agora eu acho que parou. Fica uns 6 meses sem vir nada. De repente volta lá a menstruação e ela tá, ai não, ele voltou de novo. Aí fica um mês. Ideal é que faça um exame de sangue para ver a parte hormonal, tá? Porque os hormônios regulam muito. Dependendo da desregulação desses hormônios, se estiver atrapalhando, às vezes você pode ficar até mais cansada, com dor. Então, o médico vai passar por uma medicação, tá? Para ter um controle maior até você entrar na menopausa de vez, tá? Então, é importante investigar sim. Não no sentido do câncer, mas próximo à menopausa pode dar esse descontrole hormonal realmente, que tem que ser tratado também, tá? Até porque ficar sangrando muito tempo pode desencadear outros diversos problemas, tá? Então, é importante investigar. O câncer de ovário, no caso também preventivo, ele vê tudo. O preventivo não vê o de ovário. O de ovário é bem menor a chance de ter um câncer de ovário de cara. Provavelmente vai de útero para o ovário. Eu tenho uma apareceu com 19 anos, ela descobriu, só que tipo assim, já estava avançado e tomou tudo, só que pelo médico disse que começou no parto dela. Assim, mais difícil, né? Não estou falando que nada é impossível, não. Tem poucos casos. Normalmente o SUS ele trabalha por maioria de casos. Então o preventivo diagnóstico ela não descobriu quando ela fazia. Até porque pelo SUS o indicado é que você começa o preventivo a partir dos 24 anos. Ela tinha 19. Tem muita gente que chega lá no posto, né? Às vezes iniciou a vida sexual, às vezes casou cedo, com 19, 20 anos, chega lá pra gente. Eu falo, olha, a gente não costuma fazer preventivo nessa idade, porque pro SUS nem conta, nem contabiliza, a gente nem precisa jogar no sistema, porque só conta a partir dos 24, que é a idade, a faixa etária de maior risco, a partir dos 24. Então, normalmente eu só faço preventivo quando tem algum sintoma. Tá com corrimento, tá com alguma queixa, aí a gente faz, mas fora isso... Ela começou a sentir a parte assim inchada. É uma idade complicada, porque não é a idade de investigar. Então, realmente, a gente precisa estar atento aos detalhes, aos sintomas. Tem muita gente que... eu tive uma agente de saúde, né? Eu trabalho no posto, não sei se alguém tinha passado. E no posto que eu trabalho, nós tivemos uma agente de saúde de 43 anos. E ela descobriu câncer cerebral. Foi início desse ano. É muito recente. Em janeiro ela descobriu e aí foi ver, a origem era pulmonar. Era do pulmão e ela não fumou, né? Porque o cigarro e a bebida alcoólica são fatores que predispõem a aumentar o risco de câncer.
Mas a área que é o meu posto lá, que o pessoal mora, tem muita plantação, muito agrotóxico. Esse contato é muito intenso. Então é uma população que já tem um risco maior de desenvolver câncer. E na família dela também já tinha. Mas ela é uma agente de saúde. Ela estava com a mamografia em dia, com o preventivo em dia, e ela não sentia nada. Ela respirava normalmente. E aí ela começou a ter dor de cabeça. E quando a gente foi investigar, descobriu o cerebral, mas aí já estava no pulmão, já era metástase. E assim, a gente fala, são detalhes. Tinha como prever? Não sei se ela fizesse um raio-x, né? Porque a gente não tinha como, não é rotina na SUS fazer um raio-x. Então, realmente, é um cuidado que a gente tem que ser diário. Atenção aos detalhes. Às vezes ela sentiu alguma coisa e a gente não percebeu, entendeu? Mas câncer, ele tem menor de idade, né? Porque hoje em dia aumenta muito. Os casos do nosso bairro, ela tem 13 anos. Ela, desde os 10 anos, ela vem sentindo dor de cabeça. E quando foi parar agora no centro, descobriu que estava com um carocinho na cabeça. Aí ela vai fazer a biópsia, né? Estava de Então, o que acontece? Eu sou bióloga também, eu sou enfermeira, mas eu sou bióloga também. A irmã está perguntando acerca dos chás, das plantas medicinais, não é isso? Que podem auxiliar em alguma coisa. Para a menopausa é excelente o chá de amora. Eu sou defensora de plantas completamente. De chás eu sou muito defensora. O chá de amora, o chá da folha de amora, infusão normal, como se fosse um chá. O ideal, se todo chá que vocês forem fazer na vida, eu falo isso para minha sogra, mas eu não aprendo. A amora, ou o chá mesmo, eles têm alguns princípios ativos na amora que já funcionam como medicamento. Até tem medicamentos baseados no chá da amora, né? Se estiver tomando medicação, não tem problema. O chá vai complementar esses efeitos. O chá de amora ajuda nos efeitos colaterais da menopausa, né? Naquele calor, tudo que vem de repente, dá uma aliviada. Mas dependendo do nível de sintomas, nem o chá de amora vai fazer todo o efeito. Então precisa de medicação, tá? Assim também para hipertenso. Eu amo a folha do chá de chuchu. É impressionante a folha do chá de chuchu. Não sei se alguém já viu. Não? Não é indicado tomar ele sozinho. Só o chá da folha de chuchu é complicado. A sua pressão está mais difícil. Porque o chá de chuchu é diurético, o chuchu, né? Então, às vezes, ele ajuda no controle da hipertensão. Tem gente que não pode tomar porque abaixa demais. Então, assim, vai de paciente para paciente. Tem gente que nem a folha de chuchu resolve. Sem açúcar. O açúcar é um veneno, altamente cancerígeno. E a gente tem no nosso dia a dia normal, né? Muitos alimentos prejudicam. O que ela falou de uma criança de 10 anos, né? Que descobriu um tumor cerebral. Tem muito hoje aumentando o nível de câncer em pessoas mais novas por conta do nosso modo de vida. Vocês sabiam que o celular é cancerígeno? Ele emite uma radiação. Ele é cancerígeno. E a gente dorme com ele embaixo do travesseiro. Você acha que isso lá na frente vai dar bom? Não vai, gente. Eu sempre coloco meu celular para carregar em outro cômodo para dormir. Mas meu marido pergunta ele foi embaixo do travesseiro. Então são detalhes que a gente vai acostumando, vai levando para a nossa vida e ele só vai aparecer lá na frente. O açúcar, ele é altamente cancerígeno também. Deixa eu comentar. Deixa eu declarar como que ela está falando sobre o açúcar. O meu genro, ele tem 36 anos. E a cultura dele, da família dele, é não consumir açúcar. O meu neto, que é filho dele, não gosta de nada doce. É uma criança que não gosta de coisa doce. E o meu genro, ele não consome açúcar. Tanto ele quanto a mãe dele. Ele estava 15 anos sem ir no dentista. 15 anos foi no dentista. Ele foi no dentista semana passada, há 15 dias atrás.
A dentista avaliou o dente dele e falou assim: eu não encontrei uma cárie no seu dente, porque ele não consome açúcar. E o açúcar, a minha filha, eu tenho uma filha também que não consome açúcar. A saúde dela é outra. São 3 poros perigosos. É o açúcar, o trigo e o adoçantes novos. Então fala que não, esse adoçante aqui é novo, não é cancerígeno não. Mas é porque ainda não tem estudo. Então, entre adoçante e entre açúcar, eu ainda prefiro ficar sem nenhum dos dois. Tentar diminuir o açúcar o máximo possível. É muito doce que a gente consome, né? Tudo muito doce. Café, vocês mesmos, se puder tirar diminuir o açúcar do café. E a alimentação, que eu falei, menos pode. Sobre o chá, as pessoas falam que o chá de bicho não é bom pro lado, e falam que é bom para desmanchar e tal, não pode tomar normalmente. O chá de bicho, ele não prejudica o útero, ele diminui a sua ovulação. Ele atrapalha a gravidez, no caso, tá? Ele realmente desincha e ele diminui alguns níveis de hormônio da mulher. Então, no sentido de emagrecer, ele até é muito usado. Mas no sentido de engravidar ou manter uma saúde da mulher assim mais tranquila, ele não é indicado, tá? Mas para emagrecimento ele é sim, ele é usado. Ele realmente acelera um pouquinho o metabolismo, mas atrapalha na parte hormonal. Então, assim, quem não quiser engravidar ou alguma coisa assim, realmente não pode tomar o chá de bicho, tá? O chá, como ela estava perguntando, qual é a forma correta de se fazer um chá, qualquer que seja o chá? Lavar as folhas, vai pegar, vai aquecer a água, pode colocar o chá, a folha dentro do canecão, lá vai começar a ferver. Quando começar a ferver, desligue o fogo e tampe o recipiente que você vai estar colocando o chá. Por quê? A folha, quando ela é aquecida, ela começa a liberar a substância. Quando ela é fervida, você começa a matar a substância. Então, às vezes, você deixa ela ferver por horas para ficar um chá gostoso, bem concentrado, pode ficar até bom. Mas de nutriente ele não tem quase nada, tá? Porque muita coisa se perdeu com o aquecimento. Não pode deixar nada de folha fervendo. Começou a fervura, a água começou a ferver, desliga e tampa. Deixar em infusão. Essa é a forma correta de fazer qualquer chá. Depois que estiver morno, é o tempo de ficar morno, é o tempo que a folha precisa ficar lá, porque ela vai resfriando. Ela está falando sobre o chá de bicho. Eu, por exemplo, tenho um problema hormonal, né? Eu tirei a tireoide total, faço reposição. Ela influencia também na quadra, né? De medicação? Olha, chá para trabalhar alguma medicação é muito difícil. Normalmente, quando tem algum chá que atrapalha algum tipo de medicação, o médico ou a pessoa que dosa o seu remédio, ele falaria. Normalmente, os chás que a gente fala que atrapalham algum medicamento ou não, é o chá preto e o café. Tá? O café ele atrapalha o remédio de pressão. Você sabia? Porque a cafeína aumenta a pressão. Então ele vai de encontro ao remédio de pressão. Tem gente que toma o remédio de pressão no café. Já vi isso. Então, assim, na tireoide não costuma ter muita alteração hormonal.